alunos segundanistas, estamos aqui para o Encontro em Geografia, meu nome é professora Joyce e hoje vamos falar sobre a formação do espaço geográfico brasileiro. Para que isso seja atingido, nós vamos elencar alguns elementos. Esses elementos são algumas características da sociedade, do território, que vai fazer com que a gente analise várias escalas, junto com um pouquinho do conhecimento histórico, para que nós consigamos entender a configuração em que nós estamos hoje dentro do espaço geográfico brasileiro. Para isso, então, vamos puxar um pouquinho e nos dar conta da seguinte informação. Você aí já pensou sobre a formação do espaço geográfico brasileiro? Se não, temos que falar muitas coisas importantes, mas principalmente é uma reflexão que temos que fazer para termos a certeza de que foi um processo e não simplesmente um acontecimento, um momento. Não. Para que hoje você esteja morando na sua cidade, essa sua cidade esteja num município, esse município esteja num estado e nesse estado esteja num estado maior, que é o estado brasileiro, tudo ocorreu dentro de um processo longo e que vai incluir uma das coisas pelas quais somos muito conhecidos, as distâncias. Brasil, país continental, então toda essa configuração também remete a essa dificuldade ligada ao nosso tamanho geral. Para isso, eu devo fazer um pequeno resgate em algumas categorias da geografia, alguns elementos da geografia que muitas vezes nós falamos, mas não encaixamos adequadamente. Então, nesta aula, e bem como outra qualquer que você use para falar de geografia, essas palavrinhas devem ser colocadas de maneira adequada para que você entenda exatamente como você está se referindo. São elas: espaço geográfico, que é um espaço delimitado por ser aquele modificado pela sociedade, então não é um espaço qualquer, é espaço geográfico. Uma paisagem, que remete você delimitar uma área. Eu sempre gosto de associar a palavra paisagem a uma câmera fotográfica ou uma tela de celular, onde você delimita uma área. Esta delimitação de uma área se chama paisagem. E aí você vai ter os elementos naturais ou modificados. Outra situação é você mencionar adequadamente a palavra lugar. A palavra lugar é uma porção ou parte do estado onde vivemos. Então, a palavra lugar remete a um conhecimento, uma sensação de familiaridade ou até proximidade. Por isso que você fala da minha casa, da minha escola, esses são lugares. E por último, território. Quando eu falo em território, aí encaixa direitinho no que nós temos objetivo hoje, você vai delimitar uma área e essa área ela tem linhas imaginárias. Essas linhas imaginárias são as fronteiras. Isso também é importante resgatar, porque quando nós falamos em país, nós temos aquelas linhas que permeiam um país como sendo uma fronteira. Já quando nós estamos falando de limites internos, por exemplo, áreas que dividem Curitiba de São José, São Paulo de Guarulhos, aí nós vamos utilizar uma outra palavrinha, se chama limites, ok? Ou divisas quando nos referimos a estados. Mas basicamente nós vamos falar de território. E território, nesse sentido de delimitação de área, amplia uma visualização que contempla o subsolo. Então toda esta área brasileira dentro do território tem um subsolo que pertence ao território brasileiro, uma exploração comercial que pertence ao território brasileiro, há uma defesa do território brasileiro e neste caso da defesa não podemos esquecer das 200 milhas de mar que pertence, não são consideradas águas continentais, são consideradas parte da reserva brasileira, inclusive detém uma das maiores riquezas, que é o pré-sal, e ainda o espaço aéreo, que por alguma razão, alguma aeronave de alguma outra localidade passa pelo território brasileiro. Se não houver uma defesa, ou mesmo uma linearidade, ou ainda uma ciência de que aquela espaçonave está passando, ela tem que se retirar ou vai gerar alguns probleminhas. Para isso, então, vamos pensar agora no Brasil.
Dentro do Brasil, quais são as temáticas que devemos pensar quando falamos em formação? Na dimensão vasta do território, na sua grandiosidade, nas riquezas minerais que comportam a região e por causa dessas duas situações e aliada a essas a vegetação e o relevo, que tornaram essa ocupação lenta, longa e difícil. Essa ocupação ela passou por várias formas, várias facetas. Dessas facetas, obviamente, a maioria delas teve ou tiveram disputas territoriais, guerras, emboscadas, guerrilhas, movimentos de forma geral para ocupação e delimitação do espaço geográfico. Para isso ser fixado, agora quero que vocês executem um quiz. Nele diz o seguinte: as fronteiras brasileiras, todas elas posicionadas na América do Sul, totalizam 23.102 quilômetros de extensão. Desse total, mais de 15 mil quilômetros encontram em terras emersas, fazendo fronteira com todos os países sul-americanos, exceto, então vocês devem marcar qual não faz. Letra A, Venezuela e Colômbia. Letra B, Chile e Equador. Letra C, Uruguai e Guiana Francesa. E letra D, Panamá e Peru. Marquem aí, por favor, voltamos já já. Vamos marcar a alternativa correta. Eu tenho certeza que vocês acertaram e não caíram na pegadinha. Vejam que aqui está colocando a letra D, o país Panamá. Mas observe o enunciado que destaca que você deve marcar a alternativa na qual aparecem países da América do Sul. Então, não é uma alternativa a ser marcada destacando aqueles países que não fazem fronteira com o Brasil. Esses, sim, Chile e Equador. Identifiquem isso de maneira adequada e observem que o comando da questão muitas vezes deve ser interpretado e não apenas lido de maneira rápida e sem muita atenção. Na continuação, alguns mapas que mostram a evolução do território brasileiro. Você observa, então, desde o início do posicionamento brasileiro, 1534, ainda com o Tratado de Tordesilhas, no qual vamos nos aprofundar mais adiante. Depois, basicamente, em 1789, observem que aqui já são quase 300 anos de diferença. Observem que aqui já temos uma nova configuração, logicamente bem diferente da atual. Veja que aparece o estado de Goiás de uma maneira bem diferente. O Amazonas ainda não é Amazonas, ainda é Grão-Pará. Tem várias diferenças porque ainda em 1789 estávamos falando ainda de um período imperial, início da República.
Depois, no início da República, já com uma divisão um pouquinho mais próxima, com nomes um pouquinho mais próximos da nossa totalidade. Depois, em 1943, mais uma configuração do nosso mapa e a última em 1990. Dessas duas últimas, nós vamos olhar com maior proficiência em aulas posteriores, mas a gente já identifica as principais diferenças. Aqui nós não temos, em 1943, o estado de Tocantins, ele não existia ainda. O estado de Goiás contemplava quase a maioridade do território do estado de Tocantins e nós ainda não temos a divisão do estado do Mato Grosso do Sul. E ele vai ser dividido em 1990. Mas com certeza o bebê da casa é o estado de Tocantins, formatado e colocado no mapa na última Constituição brasileira, que vai remeter ao século XX já e vai aparecer neste mapinha em 1990. Na continuação, logicamente, vamos olhar cada item. Passamos a observar o primeiro deles, Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi um tratado executado principalmente porque dois países vinham se destacando na conquista e no dimensionamento desse chamado Novo Mundo. A busca por especiarias, a busca por riquezas naturais, a busca por riquezas de modo geral, fez com que países começassem a sair e ir em direção ao desconhecido. Muito temor, muito medo acometeu aquele período da Idade Média, mas alguns países se destacaram, principalmente dois, porque tinham uma escolaridade, uma proficiência muito forte no campo das navegações. Portugal e Espanha tinham essa identidade. Dentro de Portugal, por exemplo, temos a escola de Sagres, que formou grandiosos navegadores. E esses navegadores tiveram ímpeto de sair, muitos sem destino, para a busca de novos horizontes. Nessa busca, muitas riquezas foram exploradas, descobertas e fazem parte do nosso dia a dia. Incentivo vocês a observarem isso na história, mas a descoberta de muitos legumes, muitas verduras, a carne de gado, o café, a cana-de-açúcar, outros elementos como, por exemplo, o vidro, a tapeçaria, os perfumes. Isso tudo não existia em determinados lugares. Só passou a existir quando começou a haver essa comunicabilidade. Então, o Tratado de Tordesilhas, ele veio para nos identificar de quem era qual terreno para ser explorado. Dessa forma, o Papa da época destacou que Portugal deveria ficar sempre com terras a leste, a 370 léguas demarcadas a partir do lugar de Açores e Cabo Verde, que fica no continente africano. E esta denominação deu então a conformação, até vou adiante um pouquinho para mostrar com maior proficiência o mapa. Esta divisão fez então que esta linha fosse imaginariamente quantificada. Então, Açores e Cabo Verde está à direita, 370 léguas, então este pedaço pertencia a Portugal. E o pedaço que está a oeste pertencia então à Espanha. Na verdade, observem que não existia muita a ciência da totalidade do terreno. Se identificou a partir de uma linha imaginária. Depois dessa linha imaginária tracejada, Portugal então começou a utilizar-se desse terreno que se dizia seu. Por que aspas? Aspas porque tem uma série de críticas a esse respeito, uma vez que já existiam pessoas aqui. A palavra descobrimento também vem com uma série de situações que não vale a pena neste momento discutirmos. Mas se estabelece também uma questão de rivalidade muito grande. Por quê? Em determinado momento Portugal se deu conta, puxa, mas o meu pedaço é meio pequeno. E desta forma começou a haver mais disputas territoriais, principalmente porque a passagem não era muito controlada. Imagine a floresta densa que nós tínhamos no Brasil dessa época. Então, a passagem dessa linha imaginária era, entre aspas, fácil também. Mas isso foi acontecendo gradativamente, principalmente porque quanto mais entravam, mais riquezas descobriam.
mais riquezas, mais ganância e vai assim adiantando o expediente. Dessa forma, este mapa vai mudando gradativamente e vai dando uma nova configuração. Essa configuração nós já vamos ver daqui a pouquinho, mas antes disso, vamos fechar com este quiz. Nele diz assim: esse conceito é comumente entendido como uma área delimitada por fronteiras e está relacionado com uma configuração de poder. É, portanto, uma área apropriada, uma porção do espaço geográfico onde uma relação hierárquica estabelece-se. A que categoria geográfica refere-se essa definição acima? Este conceito é um lugar, letra A, é um espaço geográfico, letra B, é uma região, letra C, ou é um território, letra D? Leiam, relembre o que foi falado e marque, voltamos já já. Ok, voltamos para ver se vocês marcaram adequadamente. O nosso conceito refere-se a território, porque ele é delimitado por fronteiras, é um espaço dinâmico que ali foi limitado pelas linhas imaginárias chamadas fronteiras. Na continuação, nós vamos ter outros elementos que vão ajudar nessa configuração. Ainda em capitanias hereditárias, devemos ressaltar alguns aspectos históricos, que elas foram cedidas, terras cedidas, primeiro chamados donatários. Esses donatários deveriam dar um estímulo ao local, potencializar as riquezas que ali eram extraídas e, com o tempo, obviamente, neutralizar possíveis invasores, que cada vez mais estavam chegando e vindo, fazendo e acontecendo em nossas regiões. Nós vamos ter franceses, holandeses, que vieram gradativamente e tentaram ocupar e ocuparam algumas áreas do território brasileiro. Mas, a partir da implantação das capitanias com pessoas morando, e aí é uma diferença bem interessante, as capitanias hereditárias passaram a fazer com que as pessoas viessem para morar no Brasil. Antes, a partir de 1500, ainda no momento que se chegou às caravelas, o objetivo era só chegar, retirar e ir embora. Só que como começou a haver muitos visitantes que não eram muito bem-vindos, então houve a necessidade de estabelecer moradia. Dessa maneira que começou-se então a estruturação de pequenos vilarejos, pequenas aldeias, para então a implementação da ocupação do solo. E, logicamente, isso vai mudando o cenário, porque vai dando noção de cidade, vai dando noção da vinda de outras pessoas,
principalmente porque em Portugal perdeu algumas áreas do continente africano. Então, como eles perderam algumas áreas do continente africano, eles rapidamente focalizaram o Brasil para não perder também. É por isso essa frasezinha aqui falando da origem muçulmana no norte da África. Outro quesito bem importante desta época é a União Ibérica. Como o próprio nome já diz, nós temos uma área na Europa que chama-se Península Ibérica. Aproveitamos para fazer uma revisãozinha. Península é uma área de terra ladeada por água por todos os lados menos um. Então eu tenho uma ponte, que é a ligação de França com Espanha. Veja que eu tenho água em todos os lados, aqui é o Mar Mediterrâneo e aqui o Oceano Atlântico. Esta região, chamada Península Ibérica, possui dois países, Portugal e Espanha, sempre muito rivais. Mas em determinado momento, que vai de 1580 a 1640, eles estabeleceram um acordo de boa vizinhança. Foi a chamada União Ibérica. Isso ajudou muito a fortalecer aquelas entradas sorrateiras pelo território brasileiro. Essas entradas sorrateiras foram ficando cada vez mais sólidas e começaram a levar bandeiras. As bandeiras fixadas em lugar adiante da linha imaginária do Tratado de Tordesilhas davam ao rei de Portugal a posse do território. Por isso foram importantíssimas para a ocupação do nosso território. Essas expedições são chamadas bandeirantes, são os bandeirantes que entravam no território. E é daí que vem a palavra sertões. A palavra sertões vem da derivação interior. Então, a gente usa a palavra sertões para indicar interior. Agora, para fechar esse bloquinho, um próximo quiz. Nele, vamos fazer o seguinte. Dentre as mudanças ocorridas no Brasil colônia, durante a União Ibérica, destacam-se, letra A, expansão da economia açucareira no Nordeste e o estreitamento das relações com a Inglaterra e expulsão dos jesuítas. B, incorporação do extremo sul ou início da exploração do ouro em Minas Gerais e a reordenação administrativa do território. Ou a letra C, expansão da ocupação interna e incremento do bandeirismo. Reflitam, marquem que eu volto já já. Vamos lá verificar, obviamente perceber algumas pegadinhas, aparece a palavra Inglaterra aqui, ou aparece Minas Gerais, ainda ouro, que nem mencionamos ainda. Logicamente a resposta é a letra C, expansão da ocupação interna e incremento do bandeirismo.
Hoje, então, vimos, pessoal, as situações referentes à consolidação do território brasileiro inicial, ainda Brasil colônia. Vimos um pouquinho sobre o enriquecimento e algumas situações ligadas a Portugal e Espanha e fizemos um retrato da época colonial. Espero que vocês tenham atingido o nosso objetivo, que foi dimensionar a parte introdutória da formação do espaço geográfico brasileiro. E voltamos em um outro momento para darmos continuidade. Até lá, tchau!